jovem empreendedor decidiu abrir um estabelecimento para vender espetinhos de churrasco. A fim de impulsionar as vendas, na hora do almoço, ele selecionou 10 sabores de espetos e desenvolveu uma promoção na qual o cliente pode optar por 3 espetos de quaisquer sabores, acompanhados apenas de salada ou de batatas fritas, não podendo escolher ambas. Para divulgar a promoção, lançou a seguinte faixa: tem espeto de fogo, almoço por apenas R$19,90, monte seu prato com 3 espetos de sua escolha, salada, salada ou batata fritas. Em seguida, optou por acrescentar à faixa o número de diferentes pratos que podem ser montados nessa promoção, como uma maneira de chamar a atenção de seus clientes. A frase que traz corretamente o número total de pratos que podem ser montados é: certo. Ele diz pra gente que dentre os 10 sabores, a gente tem que escolher 3 espetos. Isso aqui é uma questão clássica de combinação completa. Por quê? Porque essa configuração, ela dá margem para a gente escolher 3 espetos do mesmo sabor, 2 espetos do mesmo sabor e um de outro, um espeto de um sabor e 2 do outro, 3 de outro sabor, tá entendendo? Então, por permitir que tenha várias configurações, a gente usa combinação completa. Como é que a gente vai fazer isso? Tem 2 métodos. Eu vou mostrar o primeiro, que é o do palitinho e da bolinha, depois eu mostro o outro, certo? Primeiro a gente tem que botar aqui todos os sabores. Eu vou chamar de sabor 1 até o sabor 10. Então, sabor 1, sabor 2, sabor 3, sabor 4, sabor 5, sabor 6, sabor 7, sabor 8, sabor 9 e sabor 10, certo? A gente tem que botar palitinhos separando cada sabor do outro. Então, entre o 1 e o 2, eu posso botar um palitinho separando. Entre o 2 e o 3, um palitinho. Entre o 3 e o 4, um. Entre o 4 e o 5. Entre o 5 e o 6. Entre o 6 e o 7. O 7 e o 8. O 8 e o 9. E o 9 e o 10. Não vou botar aqui porque não tem nenhum outro sabor para a gente separar. Nem vou botar aqui porque não tem nenhum outro sabor aqui para a gente separar. Por que é assim, Samuel? É o método. É o método de resolver. Tipo, eles inventaram esse método dessa forma, certo? Botamos os palitinhos e agora a gente tem que botar a quantidade de espetos que a gente vai escolher distribuídos aqui aleatoriamente. A ordem não importa. Eu posso botar os 3 primeiros aqui, ou então um aqui, outro aqui, certo? Vou botar aqui os 3 primeiros logo no sabor 1, certo? Isso não vai mudar nada o resultado pra gente. Como é que a gente vai montar agora a conta a partir disso? A gente vai botar combinação. Aí o primeiro número que a gente vai botar é o número total de elementos, certo? Bolinhas e palitinhos. Então a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palitinhos e 3 bolinhas. Então 9 mais 3 dá 12. Então 12 é o número total dos elementos que a gente desenhou. E aqui eu boto o número total de palitinhos, que a gente sabe que é 9, certo? Então fica a combinação de 12, 9 a 9. Ou então tem outro método que ao invés de botar no segundo número o número de palitinhos, bota o número de bolinhas. Esses dois dão o mesmo resultado. Por quê? Porque quando a gente vai calcular isso, combinação de 12, 9 a 9, a gente tem que é 12 fatorial sobre 9 fatorial sobre 3 fatorial. E aqui embaixo a gente tem que combinação de 12, 3 a 3 é 12 fatorial sobre 3 fatorial sobre 9 fatorial. Certo? Então, esse valor, essa expressão é a mesma dessa. Só muda a ordem aqui do 9 e do 3, mas como é uma multiplicação aqui, não muda o resultado. Certo? Como é que a gente vai resolver? Eu vou resolver só uma, porque as duas dão o mesmo resultado. Vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial sobre 9 fatorial sobre 3 fatorial, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Certo? 9 fatorial vai embora com 9 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, né? Isso aqui dá 6. Eu posso cortar esse 6 com esse 12. 12 dividido por 6 dá 2, então sobra 2 aqui em cima. Certo? Então a gente já cortou esse 3, esse 2 e o 9 também. Então em cima vai sobrar o 2, o 11 e o 10. Então 2 vezes 11, 22, vezes 10, 220. Então existem 220 possibilidades de escolher os 3 espetos, certo? Como seria a outra fórmula de calcular isso? É o outro método, no caso, sem ser o do palitinho da bolinha. A gente faz assim. O sabor 1 mais o sabor 2 mais o sabor 3 mais o sabor 4 mais o sabor 5 mais o 6 mais o 7 mais o 8 mais o 9 mais o 10, a quantidade de sabores, a quantidade de cada um desses sabores, na verdade, ela tem que dar no máximo 3, não é isso? A gente só pode escolher 3 sabores. Então, a gente forma essa expressãozinha. Aí como a gente monta a equação?
a gente bota combinação, soma esse número que está aqui com a quantidade de maisinhos que tem, de símbolos de adição. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então soma 9 com 3, que é esse número que está aqui, dá 12. E aqui repete esse número que está aqui, certo? Então 12, 3 a 3, que é a mesma coisa desse 12, 3 a 3, que também é a mesma coisa que 12, 9 a 9. Então vai dar 120 também, 220 também, perdão. Certo. Não tem nenhuma resposta com 220. Por quê? Porque a gente não considerou a possibilidade de batata frita ou salada. Então, em cada uma dessas 220 possibilidades, eu ainda posso escolher ou salada ou batata frita, certo? Então, para descobrir o número de possibilidades totais, a gente pega o 220, que é as possibilidades de escolher só os espetos, e multiplica por 2. Porque em cada uma dessas possibilidades eu posso escolher salada ou batata frita. Então, 220 vezes 2 vai dar 440, que é o que diz aqui na letra A. São 440 opções para você montar seu prato.